O que fazer com a obra de pessoas horríveis? Cancela ou não cancela? Lê a obra ou queima o autor? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, falando sobre o grande Louis Ferdinand Cellini. Olá, eu gostaria de falar um pouco hoje sobre um tema que eu acho importante, eu acho que é um tema espinhoso, mas é um tema que merece ser mexido. Nas últimas semanas, meses, até por que não dizer anos, tem se popularizado uma expressão que eu acho particularmente problemática, complicada, que é essa noção de cancelar. Né? Cancelar as pessoas, cancelar as coisas, né? Esses boicotes. Inclusive pensaram em boicotar o cinema gaúcho, mas como ninguém assiste, não ia adiantar nada. Né? Mas eu gostaria de falar hoje sobre um autor que é um autor, digamos assim, altamente cancelável, que é o grande Louis Ferdinand Cellini. O Cellini é um escritor marcante da literatura em língua francesa do século XX. Ele surgiu na década de 1930 para a literatura com este livro, Viagem ao Fim da Noite, tá? É o grande livro do Cellini, publicado em 32, se não me engano, não vou conferir, mas eu acho que é isso. O Cellini é alguém com uma trajetória muito interessante, muito peculiar. Né? Ele se alistou, e ele narra isso nesse livro, que tem muito da sua vida, né? Um livro muito autobiográfico em vários aspectos. Ele se alistou no exército francês para lutar na Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que ele não sabia muito bem porquê, não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas foi no embalo, né? Meio no espírito da boiada, e se alistou e lutou no exército francês. Viu pessoas morrerem de doença, morrerem baleadas, provavelmente matou, e não sabe dizer porquê. Não entende o sentido daquela violência. O Cellini volta para a França, ele recebe baixa por um ferimento, e ele se forma um tempo depois em medicina. O Cellini é médico, ele trabalha com medicina social na periferia de Paris. E ele publica em 32 este livro, que é provavelmente o mergulho mais poderoso da geração que viveu a Primeira Guerra Mundial nas profundezas dessa experiência altamente traumática para todos os europeus. Né? Ainda que nós tenhamos, isso é uma questão interessante na história, inclusive, ainda que nós tenhamos uma imaginação muito mais ativada pela Segunda Guerra Mundial, o grande trauma europeu foi a Primeira Guerra Mundial. A Europa vinha do sonho da grande Europa, rica, cosmopolita, e ela mergulha num conflito que destrói. É o primeiro com armas de execução em massa, é o primeiro com guerra química, é o primeiro com mecanização, é o primeiro confronto, né, com essas coisas. Então ele fere muito a consciência europeia. Né? Então o Cellini faz um retrato muito duro, muito impiedoso dessa experiência, né? E também da vivência do colonialismo. Ele tem uma denúncia forte do colonialismo, né? Porque o personagem, o Bardamu, ele vai para a África, e ele faz também uma denúncia fortíssima do modo de vida americano que está se construindo, né? Porque o personagem dele, o Bardamu, vai para os Estados Unidos. Então, quer dizer, é um livro que inclusive foi elogiado por grandes nomes da esquerda mundial, né? O Trotsky tem um texto elogiando muitíssimo o livro lá que ele foi lançado. O Cellini lança outros livros depois, né? O Morte a Crédito, né? E o Cellini desgraça a sua biografia
no período da Segunda Guerra Mundial, né, na preparação da Segunda Guerra Mundial, quando ele publica panfletos antissemitas, né, panfletos perversos, panfletos horríveis, né, tingidos de um antissemitismo grotesco, né, e Céline adere ao estado vergonhoso, o estado de Vichy, né, que são os franceses que aderiram ao nazismo. Né? No final da Segunda Guerra Mundial ele foge, se exila na Holanda, onde ele fica muito tempo, e muito mais tarde ele volta para a França. E aí fica a questão, como conciliar a arte de um homem horrível, né? Quer dizer, as coisas que o Céline disse são coisas terríveis, assim, de um antissemitismo grotesco, mas que por outro lado deixou obras. Eu tenho aqui na minha biblioteca vários livros do Céline, eu já li praticamente todos. O que fazer? Como é o balanço dessa obra? Né? O que se faz com a memória de um indivíduo como o Céline, que, como eu disse, tem uma biografia altamente cancelável, né? O Céline é um autor, é difícil equilibrar. Em alguma medida, nós temos que nos lembrar da separação entre o homem e a obra, né? O autor e a obra. Quer dizer, nós temos autores que têm, claro, não com a intensidade do problema do Céline, mas que têm questões assim que a gente teria que pensar. O Michel Houellebecq é um deles, né? Uma pessoa lamentável, assim, né? As declarações públicas do Houellebecq são lamentáveis, mas ele tem livros incríveis, brilhantes, e ele consegue, por meio da arte, falar coisas que são muito superiores a declarações reacionárias que ele faz, né? E aí, o que se faz com esses caras? É difícil, eu não vou oferecer uma resposta pronta, mas eu acho que a obra permanece. A obra permanece. Saibamos, o Céline é um cara nojento, mas Viagem ao Fim da Noite é um dos livros mais transformadores da literatura contemporânea. Não deixe de ler. Valeu.